Estamos diante de um equipamento multifuncional, principalmente em situações de emergência. Sim, aqui eu não tenho apenas um desfibrilador ou um cardioversor. Eu tenho um equipamento que, além dessas funções primordiais em situações de emergência, eu tenho função DEA, função marca-passo e função monitor. Em uma situação de emergência, um equipamento desse consegue ser muito útil e você precisa saber usar. Nesse vídeo eu vou dar ênfase em desfibrilação e cardioversão, mas aqui eu vou mostrar sobre a cardioversão, porque ela é muito importante e eu vou dar todos os detalhes para que você possa fazer uma cardioversão segura em uma situação de emergência, num pronto-socorro, numa UPA, numa ambulância, onde quer que seja. Aproveitando, esse vídeo ele é patrocinado pela Protec, que enviou esse equipamento em 2025, ele acabou de ser lançado, você está vendo esse conteúdo fresquinho aqui em primeira mão e aproveite todos os detalhes. Bora lá? Estou diante de um desfibrilador cardioversor. Esse aqui é um equipamento que ele é muito versátil para a aplicabilidade. Eu posso utilizar ele intra e extra-hospitalar. Então, extra-hospitalar a gente tem ambulâncias, né? Já no hospital, ele encaixa perfeitamente para qualquer setor. Pronto-socorro, unidade de internação, centro cirúrgico, UTI. Mas, de fato, eu estou falando de um desfibrilador cardioversor. Assim, a gente conhece, só pela imagem, a gente já sabe que ele é um desfibrilador cardioversor. Mas a gente sabe que hoje, quanto mais tecnologia embarcada em um equipamento, menos espaço e mais aplicabilidade nós temos. E dessa forma foi isso que aconteceu. A gente tem aqui um dispositivo chamado DEA, desfibrilador externo automático, que dá para a gente também utilizar se fosse o caso. Ou seja, eu poderia usar isso daqui. Eu tenho aqui também um marca-passo, ou seja, aquele paciente que tem, por exemplo, um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, um conhecido como BAVT, poderia te usar o marca-passo. Aqui tem a função de monitor, onde eu consigo ter frequência cardíaca, saturação, pressão arterial também. É isso mesmo. Então, 3 funções que eu não vou explicar deste aparelho nesse vídeo vai ser o DEA, marca-passo e o monitor. Então vamos para o que interessa, que é desfibrilar e cardioverter. Essas duas coisas elas são semelhantes, mas não são iguais. Tem distinções e isso precisa ficar claro. Além de como a gente vai fazer uma cardioversão em um paciente. Como eu faria isso utilizando um equipamento? Então, primeiro passo, a gente tem aqui um equipamento que vai de 1 a 360 joules, que entrega até 360 joules para o paciente. Agora, o que eu preciso levar em consideração? Como que o meu aparelho aqui funciona? Então, eu vou colocar de 1 a 10 para não ter uma carga tão grande para a gente utilizar. Eu tenho aqui as pás, então, ou seja, aqui eu tenho pás. Ok? E, por exemplo, Éder, mas e se o paciente for pediátrico? Existe um outro equipamento desse para pediatria? Bom, ele também tem a função para pediatria, ou seja, pás menores. Então basta você tirar e você faria a mesma função de desfibrilar o cardioverter, se fosse o caso, em uma criança com o mesmo equipamento. As pás, elas têm direcionamentos. Veja bem, aqui eu tenho aplicabilidade, tá vendo aqui a aplicabilidade? Eu tenho aqui a aplicabilidade, ou seja, essa pá tem que ir nesse local e a outra pá, ela vai nesse local aqui, tá? Então essa pá aqui, ela vai nesse local aqui, então são os locais certinhos, né? Então tem o ápice, tá? E o externo, então tem os dois locais para a gente colocar essas pás aqui. Então você pegou, olhou, opa, tô ao contrário, né? Peguei errado. Essa aqui vai nessa parte, essa aqui vai aqui, então eu vou chocar o paciente, então já tem o local certo indicado pelo fabricante. Então vamos lá. Existem botões aqui amarelo e laranja, né? Predominantemente amarelo e laranja são os botões que a gente tem aqui. Esses botões são botões de atalho, são botões que não tem necessidade, a não ser que você já tenha a prática. Por exemplo, olha só, o botão laranja tem essa mesma função desse botão laranja. Esse botão amarelo tem a mesma função desse botão amarelo. Então se você aperta aqui, carregar, agora aqui você aperta descarregar. Então você descarregaria, certo? Mas enfim,
Então veja só, o laranja para descarregar o choque, o amarelo para carregar o choque. Então, em uma situação de emergência, ou talvez você está sozinho como profissional, para você não precisar pedir para alguém ir aqui apertar o amarelo, ir aqui e aplicar laranja para chocar, você aperta nesse amarelo aqui, ó, carreguei o choque, já estou posicionado no paciente, aplico o choque e o choque ele é aplicado. E se eu quero aumentar a intensidade da carga? Eu não tenho que aumentar a intensidade da carga aqui? Eu apliquei 10 joules. Eu tenho um controle aqui também, onde eu tenho mais e menos. Nesse mais e menos eu consigo também aumentar essa carga. Por exemplo, a gente usa carga crescente. Se eu uso carga crescente, então para não ter que aumentar aqui, eu poderia apertar aqui um maisinho e aumenta a carga. Foi para 15. Apertei de novo. Foi para 20. Ah lá, foi para 30, 50, 70, 100, e aí vai até 360, olha lá, 360 joules. Ou seja, apertei aqui no botão, não rodei, observa que está em 1,10, tá? Está em 1,10 joules, e aqui está apresentando 360. Éder, eu quero cardioverter o meu paciente. Como eu faço? Beleza, colocou a carga, você vai ter que apertar esse botão aqui, tá vendo esse botão chamado Sync? Sync de sincronizar. Então você vai apertar ele, vamos lá, vamos apertar junto, ó. Vou apertar e aqui na minha tela vai aparecer um Sync, tá? Então na tela tem que aparecer esse Sync. Isso significa que agora o choque ele vai ser sincronizado. Eu vou desapertar, sumiu, vou apertar. Apareceu. Então, além de ficar verde aqui nesse botão, aparece aqui. Então, eu tenho essas duas informações importantes, tá? Ó, desapertei, apertei. Então, aparece o botão Sync. Então, se você não apertar o botão Sync, você não cardioverte, você desfibrila o paciente. E aí, da mesma forma, a gente vai selecionar a carga. Seleciona aqui, ó. Beleza. Selecionei a carga e depois eu vou apertar. Mas antes, o que é importante? A gente precisa colocar no local certo, apertar e segurar. É diferente da desfibrilação, que a gente aperta, o choque sai. Aqui agora eu preciso apertar e segurar no tórax do paciente. Então, eu aplico no tórax, seguro, e enquanto o choque não sair, eu não... meus dedos estão apertados nos botões laranjas, tá? Então eles ficam apertados. Na hora que o choque sai, eu tiro os meus dedos daqui. Por que isso? Porque o choque ele é sincronizado. O que significa isso, professor Éder? O choque sincronizado é um choque que sincroniza ondas R's. A onda de R para S é a onda que o choque vai acontecer. Então é diferente da desfibrilação, onde você tem ritmos fibrilatórios, né? FV, TV sem pulso, um ataque cardíaco com torsade de Poin. Então a gente desfibrila. Aqui não, aqui eu tenho um paciente com um ataque supraventricular, por exemplo, um ataque cardíaco por reentrada nodal, eu vou cardioverter esse paciente. Então eu preciso de ter ondas R's, e é um ritmo que tem ondas R's. Então, só para a gente levar em consideração que cardioverter precisa que o Sync esteja ligado, eu vou carregar, vou posicionar, eu vou apertar, na hora que o próprio aparelho ler as ondas R's no tórax do paciente, ele mesmo vai enviar esse choque para o paciente. Por último, para a gente finalizar, é importante utilizar gels, né? Gel de condução, né? Gel condutor, aqui nas pás, você pode colocar nas pás e pode fazer assim, para evitar uma possível queimadura na pele do paciente e também ajuda a conduzir melhor esse choque para o paciente. A carga ela é crescente, depende do seu equipamento, tá? Então você pode começar com carga mínima e até chegar na carga máxima. Ou você pode manter carga máxima. Então, esse critério ele é um critério clínico de cada local ou talvez uma preferência do profissional que vai utilizar. Sobre esse aparelho tem muita coisa para a gente falar, mas aqui eu falei apenas da cardioversão. Gostou? Coloca aqui nos comentários se vocês querem que eu mostre outras aplicabilidades deste aparelho. E eu te falo, hein? Tem muita coisa ainda para falar desse equipamento que foi lançado agora em 2025.